nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, dia 24 de abril, segundo domingo na oitava da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. Este é o Palavra de Vida e Salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12. Não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nesse segundo domingo da Páscoa, na oitava da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, a Igreja nos propõe esse Evangelho segundo João. A gente vai perceber que logo depois da Páscoa, Jesus aparece várias vezes aos seus discípulos, aos seus apóstolos, se mostrando como ressuscitado. Mostrava suas chagas, as mãos, o lado aberto pela lança, provando mesmo que era Ele, sou eu. Era como se Jesus falasse isso. Então, os discípulos estavam com medo, fechados dentro de casa. Jesus entra e fala: A paz esteja convosco. Os discípulos estavam com medo dos judeus. Se perseguiram e mataram Jesus Cristo, que era o Mestre, o que não iam fazer com os seguidores dele? E Jesus então dá a paz esteja convosco. E naquele momento, então, os discípulos se acalmam. Jesus mostra as mãos, o lado aberto, e fala para eles que iria enviar eles em missão para dar continuidade na missão. Qual que era a missão de Jesus? Anunciar a boa nova do reino de Deus. Então ele sopra sobre eles e envia o Espírito Santo sobre os discípulos, sobre os apóstolos que estavam ali reunidos, para que eles pudessem dar essa continuidade na missão de Jesus Cristo. Só que um deles não estava lá, que era Tomé. E Tomé
depois que fica sabendo que os outros discípulos tiveram esse contato com o Senhor, ele não acredita, né? Só vou acreditar se eu pôr o dedo na mão dele, na mão aberta dele, do lado dele, senão não acredito. Então Jesus chega para Tomé e fala: sou eu, né? Coloca a mão aqui, coloca seu dedo aqui na abertura da minha mão, coloca sua mão do meu lado aberto, provando mesmo que era ele. Só que Jesus fala uma coisa interessante aqui para Tomé, né? Que Tomé fala depois disso, né? Meu Senhor e meu Deus. O que Jesus responde para Tomé? Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Ou seja, muitas vezes nós precisamos ver para crer, assim como Tomé. E na verdade precisa ser o contrário. É necessário crer para ver a graça. Isso é o dom da fé. Isso é o dom da fé. A gente crê naquilo que nós não vimos ainda. Mas um dia a gente vai ver. Um dia nós vamos estar face a face, né? Se Deus quiser, estaremos face a face com o Cristo. Estaremos face a face com esse Jesus ressuscitado. Então nós precisamos exercitar a nossa fé, meus irmãos. Sermos enviados, né? Como Jesus envia o Espírito Santo, que nós possamos acolher esse Espírito, mas com espírito de fé. Para que nós não cremos, ou para que nós não enxergamos essa graça de Deus na nossa vida só por ter visto, mas porque o próprio Cristo nos mostra, né? Através da nossa fé, através daquilo que a gente acredita. E é isso que a igreja está aqui hoje, para poder nos falar. Nós precisamos crer antes de vir, para que um dia, pela graça do Senhor, nós possamos ver esse Cristo ressuscitado que está no meio de nós. Esse Cristo misericordioso. Então, meus irmãos, que nesse domingo da misericórdia, segundo domingo na oitava da Páscoa, nós possamos exercitar a nossa fé. Que nós possamos ter essa vivência da graça, da paz e da misericórdia do Senhor. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Paz e bem. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.